Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash aborda uma questão econômica de fundamental importância, de peso essencial na busca brasileira por desenvolvimento, por prosperidade, que é o aproveitamento do nosso potencial turístico. Um país enorme, riquíssimo culturalmente, cheio de belezas, não pode deixar de prestar atenção a este setor da economia. Sobre isso trata o artigo da página Liberalismo Brazuca, mais uma contribuição da Liberalismo Brazuca para o Instituto Liberal. Por que o Brasil atrai poucos turistas? O Brasil recebe menos turistas em um ano que a Torre Eiffel. Nós recebemos cerca de 6 milhões e meio de turistas por ano, enquanto o monumento francês, isoladamente, não se está falando sequer da França como um todo, mas sim apenas da Torre Eiffel em si, recebe cerca de 6,7 milhões de turistas. Então, o artigo ele vai elencar algumas razões para explicar por que o Brasil, com tanto potencial turístico, peca tanto e perde tanto a capacidade dele de atrair visitantes de fora do país. A propaganda ruim, o marketing mal feito das nossas belezas e das nossas riquezas é uma das características do setor turístico brasileiro que prejudica o seu potencial de desenvolvimento. A criação de dificuldades nos preços para estrangeiros, o artigo vai trazer uma exemplificação sobre isso. E também, evidentemente, os problemas de infraestrutura e de fechamento dos nossos mercados. É aquela velha história que o liberalismo brasileiro sempre defende, de que nós precisamos abrir mais os nossos mercados, flexibilizar as nossas pesadas regulações. Agora, de uma questão econômica para uma outra liberdade profundamente relevante no pensamento liberal, que vai ser muito comentada no IL Flash de hoje. A liberdade de expressão. É um artigo do Roberto Rachevsky, o que acontece quando a liberdade de expressão não é respeitada. No seu texto, o Roberto Rachevsky vai fazer referência a uma citação de Ayn Rand, a filósofa russo-americana do objetivismo, que é a principal referência intelectual do Rachevsky, quando ela diz o seguinte, abre aspas, o direito de concordar não é um problema em nenhuma sociedade. É o direito de discordar que é crucial e é o direito de propriedade que protege e implementa o direito de discordar. O Rachevsky ele usa essa citação, em primeiro lugar, diante do quadro contemporâneo, da discussão do problema das big techs, da censura de conservadores nas redes sociais, ele defende o direito da rede social, do proprietário da rede social, por ser proprietário desta mesma rede, propriedade privada, o direito dele de banir quem ele desejar do espaço de funcionamento do seu serviço. Essa é a visão do Rachevsky. Mas, essencialmente, da citação de Ayn Rand que ele destaca, a gente pode tirar outra consideração, que é a de que a propriedade privada é um dos fundamentos, um dos alicerces para o estabelecimento e enraizamento das demais liberdades. A liberdade de comunicação, de expressão, de imprensa, tudo isso está embutido na propriedade privada. Sem propriedade privada, a propriedade privada dos meios pelos quais você se expressa, a propriedade privada dos meios que são oferecidos para nós nos expressarmos, a propriedade privada dos jornais. Se tudo fosse propriedade do Estado, fosse tomado pelo governante, por exemplo, nenhuma liberdade de expressão está efetivamente garantida. Portanto, uma coisa está na exata dependência da presença da outra. Agora a gente pula para uma abordagem histórica do nosso amigo Yanker Zimmer, um colunista do IL que volta a escrever para o Instituto depois de algum tempo. Seja muito bem-vindo de volta, Yanker. Yanker nos traz um artigo Dostoiévski, Orwell e Francis, da revolução à decepção com o socialismo. Uma abordagem histórica de 3 importantes personalidades, né? Fyodor Dostoiévski, minha amiga Cibele Bastos, que é versada em russo, gosta de dizer que é Dostoiévski, se eu não me engano. Me perdoem a minha deficiência na pronúncia de russo, né?
George Orwell, que escreveu obras como 1984 e A Revolução dos Bichos, este último favorito do Ian Kerzimer, e o Paulo Francis no Brasil, jornalista que, visitando os Estados Unidos, se converteu à defesa da economia de mercado. Ele vai mostrar como cada um desses três autores abandonou posicionamentos socialistas ao longo de suas trajetórias. Ainda em uma dimensão histórica, nós temos um artigo do empresário Salim Matar, empresário que é uma das figuras históricas do Instituto Liberal, que já apoiou bastante o Instituto Liberal, está voltando ao Instituto Liberal e também esteve lá na época da fundação, década de 80, conheceu Donald Stewart, Og Leme e todos os demais icônicos frequentadores e concebedores das atividades do Instituto Liberal. Ele vem trazer um artigo comemorando o aniversário de 38 anos do nosso IL. É o artigo O Ambiente Propício para o Surgimento do Instituto Liberal. No texto que foi originalmente publicado na Gazeta do Povo e cedido para ser replicado pelo IL, o empresário Salim Matar faz referência à trajetória de Donald Stewart Jr. Esse empresário, filho de canadenses, originário de uma família canadense, que foi diretor-presidente da ECISA, uma empresa construtora, trabalhava em interação constante com o governo, decepcionando-se com as burocracias e os dilemas inerentemente presentes na relação de trabalho com o governo. Donald Stewart conheceu o caminho da servidão de Hayek, se converteu ao liberalismo, retirou a sua empresa do campo dos negócios estatais, ela passou a trabalhar apenas com shopping centers e decidiu fundar o Instituto Liberal, uma instituição com a missão de difundir as ideias do liberalismo nas suas diversas vertentes, através de diversos meios, desde sugestões de política pública até congressos, eventos, debates, livros, palestras e cursos. Esse é o nosso Instituto Liberal em atividade até hoje. A data de fundação foi no dia 16 de janeiro de 1983. Portanto, comemoramos há alguns dias o aniversário de 38 anos deste grande momento da história do liberalismo nacional. Voltamos então ao tema da liberdade de expressão. Agora nós temos um artigo do Guilherme Santoro, ele que é doutorando e mestre em Direito Público e Evolução Social, e contribui com seu primeiro artigo para o Instituto Liberal. Guilherme, seja muito bem-vindo com o seu texto Qual a razão das tentativas de cerceamento à liberdade de expressão na atualidade? Para ele, o anseio de certos setores da sociedade por reduzir a liberdade de expressão aumentou nos últimos tempos, porque a fala comum, a fala do cidadão comum, inclusive naquelas dimensões que mais incomodam certos setores da elite intelectual, cultural, política, econômica ou whatever, essa fala comum teve um aumento absurdo de alcance nos tempos das redes sociais. Os tempos atuais, diz ele, não são somente de mais opinião presente na discussão pública, mas também de opiniões potencializadas, de maior impacto e poder. Qualquer um, a princípio, pode, usando as redes sociais, fazer com que a sua opinião reverbere profundamente na sociedade. Assim sendo, o cidadão comum tem mais poderes. Pergunta, porém, o Guilherme, mas terá mais responsabilidades? São discussões que precisam ser travadas neste mundo que tem novos desdobramentos a cada momento. Avançando nesse zigue-zague, economia, liberdade de expressão, economia, liberdade de expressão, história, economia, liberdade de expressão, voltamos à economia com um artigo da Liberalismo Brazuca, Parem de subsidiar montadoras. Esse artigo foi motivado pela notícia de que várias fábricas da Ford iam se retirar do Brasil e de que nós teríamos então desemprego dos seus funcionários, o que nós lamentamos profundamente, é claro. Mas o ponto que a Liberalismo Brazuca quer, para que a Liberalismo Brazuca quer chamar a atenção nesse texto, é que as montadoras sempre tiveram tudo o que queriam no Brasil do Estado. Subsídios, prioridade ao modal rodoviário, que favorece os seus trabalhos, benefícios fiscais, etc, etc, etc. Mesmo assim, empresas como a Ford estão se retirando. Então isso já nos provoca algo em que pensar de um ponto de vista liberal, considerando que essas empresas se viciaram nos subsídios e na vida boa que elas tinham do Estado, nos privilégios que elas recebiam do Estado,
elas só ficaram no Brasil enquanto conseguiram se pendurar nesses benefícios. Mas quando a conta das escolhas feitas chega, se você se mantém com base em privilégios, em subsídios, em proteções de todo tipo vindas do Estado, a sua produtividade, no mínimo, fica estagnada. Em algum momento isso vai acontecer. Essas empresas rapidamente saem do Brasil e vão atrás de outro país para sugar benefícios fiscais e de outras naturezas que o Estado possa oferecer. Então isso mostra que o protecionismo, o auxílio do Estado às empresas, privilégios conferidos às empresas, isso não ajuda, no final das contas, e muitas vezes prejudica até as próprias empresas que são beneficiadas e privilegiadas no longo prazo. Né? Não é bom para ninguém, não deve ser feito, não deve ser defendido esse caminho. Nós precisamos mudar essa política no Brasil. Para encerrar, voltamos na liderança do IL Flash de hoje ao tema da liberdade de expressão. É o artigo do Pedro Henrique Alves. A desculpa é Trump, o motivo é o conservadorismo. Ele diz que não é de hoje que os conservadores de todo o planeta vêm sofrendo represálias das chamadas Big Techs, né? Essas empresas que controlam as redes sociais, abertamente progressistas e afeitas às cartilhas identitárias, os negros, as mulheres, LGBT, etc, etc, etc. Ele diz o seguinte: não estou falando de ETs ou de Illuminati, de teorias de conspiração, não. Estou falando de algo óbvio que já foi afirmado, reafirmado e confirmado até pelo Michael Zuckerberg, do Facebook, no Senado americano. Então ele diz que existe um viés de esquerda nas Big Techs, dos seus proprietários, que isso precisa ser observado, é preciso prestar atenção a isso, que muito embora nós possamos e devamos discordar da invasão ao Capitólio americano, na tentativa de impedir a posse do agora presidente empossado Joe Biden, que sucede a Donald Trump, que não é mais o presidente dos Estados Unidos, mesmo assim, nós devemos ser, e ele é, o Pedro Henrique Alves, contrários à exclusão da conta do presidente do Twitter para sempre. Hoje é Trump, mas na verdade o alvo é a direita inteira. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.